parecer na indicação número 1222, indicação doutora Adilson Rodrigues Pires, questão tributária, com certeza. Análise da PEC número 39 de 2011, que revoga o inciso 7º do artigo 20 da Constituição Federal e o parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias para extinguir o Instituto do Terreno de Marinha. Como relator, doutor José Henrique Reinoso, que já está aqui a posto para fazer a sustentação. Como é que vai ser o encaminhamento? Porque essa indicação também foi distribuída para a Comissão de Direito Constitucional, tá? Com o doutor José Guilherme Bermo, para a relatoria. Então, tem duas comissões que vão se pronunciar. Não é isso, doutor Adilson? Eu tenho várias indicações da comissão, que tem outras que também passaram muito mais de 30 dias. Já tem quase um ano. Esse parecer tem quase um ano. Mas vamos começar, né? Tranquilo, só não podemos deliberar. Ou se deliberar esse, vai ter que deliberar o outro, da Comissão de Direito Constitucional. Mas eu acho que esse não pode ser prejudicado pelo fato da Comissão de Direito Constitucional não ter elaborado o seu parecer como hoje. Tá. Tem vários pareceres da Comissão de Direito Constitucional que dependem de outras comissões que também não entregaram até hoje. Isso é um problema recorrente. Então, é esse caso que está sendo discutido agora. Boa noite a todos e todas. Vamos discutir aqui. Ô, Sérgio, eu vou folhando chegando aqui, eu faço consulta, a pauta é feita aqui por ele, pela Secretaria-Geral. Mas a gente tem uma... Tá. Eu estou recebendo aqui informação que o presidente atual da Comissão de Direito Constitucional foi informado que ia entrar em pauta e não fez nenhuma manifestação em sentido contrário. E nós temos adotado já há algum tempo aqui do IAB para que essa questão, quando tem muitas comissões e uma não entrega e ficar atrasando, que há um prazo para que seja apresentado e, se não for, a gente vota com o parecer que foi apresentado. Acho que essa decisão já está tomada há muito tempo e já foi feita assim em muitos outros casos. Não é esse o primeiro caso em que a comissão, às vezes, faz até parecer oral. E para a gente não ficar mais atrasando, é dado um prazo de 30 dias. Quem apresentar o parecer, a gente vota em plenário. Acho que isso já foi decidido e deliberado. Permite, então, presidente, só um esclarecimento. Claro, por favor, Folha. Peço desculpas que eu tive que sair rapidamente. Esse ponto que o presidente levantou é muito importante. Foi debatido, inclusive, na reunião de presidentes, na última reunião de presidente de comissões. Tá? Cada comissão tem 30 dias. Então, vão para as duas comissões. Uma entrega, a outra não entrega. Então, nós não podemos também... na Secretaria-Geral, tem feito o seguinte... a gente espera dar um tempo razoável, comunica, dando um prazo, e vamos pautar. Pode até entregar na véspera, como queiram, mas não dá, porque é de respeito também para a comissão que trabalhou. Entendeu? Então, isso já foi deliberado. Obrigado, Folhena, pelo esclarecimento. Vamos, então. Bom, boa noite, confrades e confreiras. Agradeço o professor Carlos Sampaio por chamar a atenção quanto a isso, mas ficou bastante tempo na Comissão de Direito Constitucional e a gente, várias oportunidades, apelou para o resultado, pois esse parecer já foi defendido na nossa comissão há mais de um ano e a gente queria defender em plenário e não conseguia porque não tinha o resultado da Comissão de Direito Constitucional. Isso não é a primeira vez que acontece conosco na comissão, na verdade aconteceu comigo em outro parecer, Sociedade Anônima do Futebol, que viemos defender em plenário. Na oportunidade, a presidente era a Rita, e ela achou por bem voltar para a Comissão de Direito Desportivo, e até hoje esse parecer não voltou para a nossa Comissão de Direito Tributário. Então, dessa vez, a gente apelou informando isso. Está pautado. Pretendo ser breve, apenas ser objetivo quanto a isso, produzir os slides a respeito do terreno de Maria para facilitar o entendimento do plenário, né? Porém, dado em vista a hora, eu quero agradecer aqui as pessoas presentes e gostaria de fazer um adendo peculiar que me chamou a atenção, em todo respeito ao caro Heriberto, nosso catedrático presente, mas ele chamou a atenção da Cecília Malan. A Cecília Malan, ela é muito cara a mim, porque ela é correspondente internacional da Globo News, assim como é a minha irmã Nathalie Reinoso. Elas trabalham na mesma função, elas já não têm nada de político, e não tem nada de troca de poderes para a função que elas exercem hoje. Elas estudaram juntas, eu conheço as duas meninas, uma é minha irmã, a minha irmã mais nova. Tá? Então, eu tinha que começar o meu momento aqui, né, já que a gente está até tarde. Também não sei por que os pareceres são defendidos ao final. Isso também já é uma reclamação nossa, na nossa comissão, e honro a presença aqui do meu professor, mestre dos mestres,
professor Adilson Pires, que eu tenho a honra de ter como amigo, estar presente. Um minutinho só, por favor. Um minutinho só. Tem que prestar um esclarecimento. Os pareceres, nós seguimos a regra regimental. Tudo aqui é feito regimentalmente, estatutariamente. Então, por favor, te peço consideração em relação ao que você acabou de falar. Não, isso por favor, é minha tá? opinião. Não, tudo bem, é sua opinião, mas eu aguardei até agora, é uma questão opinar. regimental. Tá, eu posso opinar. É seguido o regimento. Então, ok, isso é só um apelo nosso na comissão. E agradeço aqui, parabenizo a todos os empossados. Também tive uma singular conhecimento do Scalfone, presenciei 30 anos da instituição que ele presidia, Campo e Magueira, que ele ajuda muitos jovens ao trabalho, instituição que eu também ajudo de uma forma singular. E parabéns, Scalfone, pelo seu belíssimo trabalho na instituição e por ser membro aqui, bem-vindo, muito legal. Agora, chegando à indicação PEC 39 de 2011, o contexto dela é a extinção de terrenos de marinha no Brasil, né? Começa ali a extinção de terrenos de marinha, retira a propriedade exclusiva da União. A União, hoje, ela tem uma administração muito ruim da propriedade imobiliária dela. Então, qual é a ideia, o contexto dessa PEC? É justamente acabar com esses terrenos, que as pessoas que são donas desse terreno, e nós temos mais de 500 mil terrenos de marinha no nosso país, nós somos um país de projeção continental, e tudo que é próximo a mar, e ilhas e lagoas, são terrenos de marinhas, na qual o dono, além de pagar o IPTU, que todos os proprietários de imóveis pagam, ele também é obrigado a pagar foro ou taxa de ocupação se ele não tiver o contrato de arrendamento junto à União Federal. Então, esse é o contexto que envolve essa PEC, é uma PEC relacionada ao direito tributário imobiliário, né? Continua na União apenas as áreas que são afetadas ao Serviço Público Federal, será cedido aos estados e municípios, ao que seja do Serviço Público Estadual e Serviço Público Municipal. Porém, os particulares, que hoje são foreiros, vai acabar essa discussão que tem no nosso país, que é um contencioso vazio, mas é um contencioso gigante, que chama a atenção até um sócio do escritório aqui, o Bruno, que foi a primeira ação que nós fizemos em grande escala lá em 2013, que foi para moradores da Lagoa Rodrigues de Freitas, para vocês verem o absurdo que é isso. Metade da Lagoa paga foro, a outra metade da Lagoa Rodrigues de Freitas não paga foro. Metade da Atlântica, aqui no estado do Rio de Janeiro, paga foro, a outra metade não paga. E isso decorre por quê? Todo o terreno de marinha é baseado numa lei de 1831, que declina que 33 metros do pré-mar médio é terreno de marinha. Porém, o mar já avançou há muito para o continente. Tudo que hoje é terreno de marinha, na verdade, não é. Então, essa PEC é muito prestigiosa, em especial para o direito tributário, porque são várias discussões que, de fato, são vazias. Porque a gente diz que é terreno de marinha e, na verdade, se for tecnicamente analisar com o geólogo, aquilo ali não é mais terreno de marinha, e é isso que acontece na prática do nosso direito tributário, seja no contencioso administrativo, seja no contencioso judicial. Então, passaria o domínio pleno para os foreiros, os enfiteutos, e será transferido de forma onerosa em 2 anos. Isso é o que diz a PEC. Poderia passar, por favor? Tá, então, terreno de marinha é uma área da costa brasileira, a profundidade aos 33 metros da linha pré-mar média, repito, de 1831, e tem mais de 500 mil terrenos no nosso país que envolvem esse tipo de discussão, que é cobrado o foro e que cada vez aumenta mais, chega a ser, se você fizer uma janela, e eu também, além de advogado, sou contador, numa janela de 10 anos, se você somar o IPTU e o aumento desarrazoado de foro no nosso país, você repete o valor do imóvel. Então, você corrói o valor do próprio imóvel. Então, hoje você tem um imóvel na Vieira Soto, aqui na nossa realidade do Rio de Janeiro, onde é a sede do IAB, e esse imóvel, além de pagar um IPTU caríssimo, ele paga foro para a União Federal de uma forma bastante cara. E chegam a valores, como é na Lagoa Rodrigues de Freitas, superiores ao próprio IPTU. Um verdadeiro absurdo e ilegalidade, tendo em vista que a lei que regula o foro no nosso país, ela só permite a atualização monetária e vamos dizer a razão desse contencioso. Então, quando a gente fala de direito tributário no que se refere a terreno de marinhas, a gente está falando de laudêmio, foro e taxa de ocupação. Lembrando que laudêmio, toda vez que você vende um imóvel que é terreno de marinha, você é obrigado a pagar para a União Federal, você é obrigado a pagar o direito de preferência dela, porque ela que é, de fato, quem tem a posse direta, não é os civilistas aqui, a posse indireta, desculpa, do imóvel.
Então, a União que tem que autorizar você a vender ou não, então você paga 5% do seu valor de mercado do imóvel à União Federal toda vez que você vende o seu imóvel. Então, as razões da PEC é justamente a assimetria na identificação do que é terreno de marinha e do que não é terreno de marinha, e um contencioso volumoso no nosso país, seja na seara administrativa, seja na seara judicial, que visa discutir apenas esse terreno é de marinha ou não é de marinha, e esse terreno teve um aumento correto de foro ou não teve aumento correto de foro. Para agravar essa situação, quem regula isso junto à União Federal é a SPU. A SPU é um órgão da AGU e é um órgão que tende a ser, tendo em vista o volume de trabalho, bastante ineficiente. Então, ele hoje, para administrar bem os imóveis da União Federal, ele deveria otimizar os seus recursos. E para otimizar os seus recursos, nada mais, nada menos do que só focar naquilo que, de fato, interessa para a administração federal, porque as discussões são tão caras que não justificam esse tipo de discussão que ainda existe no nosso país, né? Então, a missão da SPU ela fica deturpada, não há uma demarcação correta da lei que regula, que é desde 1831, que é a lei do pré-mar médio, né? E a redução da carteira da SPU é uma coisa otimizada que vai melhorar o trabalho da AGU, porque ele é muito mal visto no que se refere à delimitação do que é terreno de marinha e daquilo que não é terreno de marinha. Pode passar, por favor. Próximo, por favor. A insegurança jurídica, a gente diz aqui que é a questão dos 0,6%, conforme está contemplado na lei, para não... Esse 0,6%, ele só deveria sofrer a atualização monetária e, de fato, não é bem isso que acontece na prática, e por isso o contencioso. A gente tem um desrespeito a esse aumento, a gente tem uma atualização ilegal, nós temos que analisar essa janela dos 10 anos, que ela viola, não confisco, viola a bitributação, tendo em vista que, quando ocorre a bitributação, é quando dois entes diferentes cobram o mesmo tributo, não é assim? Sobre o mesmo fato gerador. Isso é admitido pelo texto constitucional, mas é uma bitributação. É o princípio da não surpresa, porque o contribuinte nunca sabe exatamente, se perguntar ao proprietário de um imóvel de terreno de marinha, na verdade ele não é proprietário, ele é foreiro, ele não sabe exatamente quanto ele paga de foro e muito menos qual é a base desse foro que é devido. Então isso é uma coisa nebulosa, que não deveria ser assim, e é ilógico a manutenção disso no direito brasileiro, porque de fato só existe terreno de marinha em razão de possibilidade de guerra, que são áreas próximas à área continental e que a gente teria que estar preparado para uma eventual guerra no nosso país. Só que isso hoje, guerra é de botão. Então, não tem lógica nenhuma manter isso no nosso país, razão pela qual a nossa Comissão de Direito Tributário ela defende que essa PEC é muito bem-vinda para o nosso país, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tendo em vista aí o tempo do parecer, e ela já está no Senado Federal, junto ao presidente, para ser distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça, que é quem a gente pede para submeter o nosso parecer. Pode passar, por favor. Então, tendo em vista as premissas apresentadas, eu submeto ao plenário, aos caros confrades e confreiras, mas defendemos na nossa comissão há um ano atrás, e persiste, né, no nosso voto, da unanimidade dessa PEC e acolhimento integral do texto dessa proposta de emenda constitucional número 39 de 2011. Uma boa noite e obrigado aí pela... Muito obrigado, doutor Zé Reinaldo, pelo parecer, pela forma... Zé Henrique, desculpe, Zé Henrique Reinoso, né? Pela forma detalhada como expôs a questão. Eu indago se alguém deseja esclarecimentos, uma fase de esclarecimentos com relação... Quê? Ariberto, Carmela, o Joicimar, Sérgio Santana. Não, já é? Já estava de debate. Presidente, ilustre relator. A Maré Velha de 1831 era no tempo em que um canhão do navio dava um tiro a 50 metros. Então, a União, quer dizer, na época, o Império, correto? A colônia primeiro, depois o Império, antes de 1831, que era a colônia, mas depois de 1831 já era o Império primeiro, correto? Ele defendia
à costa. Então, quer dizer, ele tinha um canhão que dava um tiro de 50 metros numa embarcação, mas ele tinha protegido 16, então não era 50, era 50 mais 16, por aí. É um negócio velhaco, não tem mais sentido hoje em dia em que você destrói um barco de guerra além da curvatura da Terra. A Terra é curva, e não é plano, não. Entendendo? Você dá um tiro de um míssil do Mediterrâneo e você destrói um barco de guerra no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Falkland, lá no fundo. Correto? Então, não tem mais... A minha explicação eu não entendi bem. Por que não termina definitivamente? Não tem esse negócio de passar para o Estado, para o município. Abolir definitivamente. É tipo a escravidão. Está abolida, terreno de marinha no Brasil. Ponto final. Simplesmente uma resolução da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, que liquida com isso. É uma velharia dessas coisas que o Brasil tem que entrar no século XXI. Aliás, isso aí vai um comentário, né? Eu sou meio ruim no computador e eu me socorro do meu neto, que mora em São Paulo. Vovô, quando é que você vai entrar no século XXI? É isso aí. O Brasil, quando é que vai entrar no século XXI liquidando com terreno de marinha? Parabéns aí. Eu só pedi o esclarecimento seguinte: por que não termina definitivamente? Correto? Você vai liquida tudo de uma vez só. Obrigado, Heriberto. O relator poderá falar no final, novamente. Próximo, Joicimar. Carmela. Não, boa tarde a todos e todas, na pessoa do nosso ilustre presidente Carlos Eduardo Machado, cumprimento o nobre relator. A questão, ela versa sobre a constitucionalidade do projeto. Eu vejo como um tema importante para a análise da Comissão de Direito Constitucional, porque justamente ele pontuou a questão de não é importante, mas não há risco de guerra, e existe uma finalidade expressa na Constituição que fala sobre a questão, as questões de segurança mesmo, né? Preservação ambiental, inclusive. Então, é essa a minha consideração que eu levo para a tribuna. Joicimar. Presidente, eu acho que a questão com a segurança nacional não é de todo afastada, porque basta lembrarmos que em 2019, no início do mandato do governo que foi embora, que felizmente foi embora, quase houve vias de fato na fronteira venezuelana. Brasil, em 2019, o seu Ernesto Araújo, todos nos recordamos, criaram um tensionamento na nossa fronteira. Então, isso é um exemplo. Eu não acho que é uma coisa muito fantasiosa. Eu acho que é plausível, é plausível. Mas eu traria aqui, na verdade, um pedido de esclarecimento, que é o seguinte: qual seria o impacto para a União Federal, para os cofres da União Federal, com o fim do terreno de marinha? E como isso impactaria nos cofres? E que tipo de contrapartida será dada à União Federal? Tá? É a pergunta que eu faço. Obrigado, Joicimar. Sérgio Santana, última. Boa noite, Reynoso. Eu queria dizer o seguinte: nós temos na Comissão de Direito Constitucional muitos pareceres e, infelizmente, nem todos os relatores costumam ser, digamos, rápidos, como a gente gostaria. Esse parecer, realmente, ele não foi entregue e não foi pautado. Entretanto, tem vários pareceres da Comissão de Direito Constitucional que foram enviados há bastante tempo e não foram pautados também porque outras comissões não entregaram. Então, essa é uma questão também importante, porque se é para pautar tudo, então vamos pegar os que estão lá e ainda não foram pautados. Em relação ao mérito, eu acho que a matéria é constitucional e, naturalmente, eu vejo dentro de um parâmetro diferente do meu querido colega. Até porque eu, sendo membro da AGU, posso te falar que o SPU não é da AGU, é do Ministério da Economia. E posso também dizer o seguinte, que essa é uma questão de Estado, não é questão só de direito privado, não é questão relacionada aos proprietários. Até porque uma das questões mais polêmicas desse país é a propriedade de terra.
Se for pegar, né, propriedade de terra desde lá de baixo, realmente isso é uma grande confusão relacionada à fraude de cartório, interesse do Estado, interesse da União, interesse de latifundiários, interesse em relação a terras indígenas, de quilombolas. Isso é uma grande confusão. Isso até mereceria um estudo mais aprofundado sobre a questão do interesse do Estado. Então, meramente interesse de direito privado, sinceramente, essa não é a visão que eu tenho de uma questão tão complexa como essa. Então, eu acho que Vossa Excelência fez um excelente trabalho, mas eu, de vez, vou votar contra e acho que a Comissão de Direito Constitucional deve ter um parecer em relação a esse tema. Tá bom. Sérgio Santana, muito obrigado. Temos mais doutor Edmundo e Folena, e aí eu estarei encerrando para fazermos a votação. Aí teremos o doutor Adilson, que é o indicante, e o relator para a última manifestação, e prestando os esclarecimentos. Você fala no final. Muito obrigado, presidente. Não consegui a palavra. Mas estava refletindo um pouco sobre a avaliação modesta que está se dando um problema dessa magnitude. É uma visão muito, além de modesta, é uma visão muito superficial, que está reduzindo um problema dessa dimensão, dessa natureza, ao aspecto tributário, pagar tributo ou não. Ninguém está pensando em meio ambiente, por exemplo, que é uma preocupação internacional, nacional e internacional. Ninguém está preocupado mesmo em segurança nacional. Ninguém está preocupado na constitucionalidade ou não, que é fundamental, é até para alguma prejudicialidade, porque se a matéria for constitucional, ela não pode ter seguimento. Então, eu estou achando uma visão muito estreita, perdoe-me o nosso parecerista, mas limitar um problema dessa grandeza, dessa dimensão, dessa historicidade, a um aspecto tributário, de pagar tributo ou não, eu acho que é reduzir demais a importância da matéria como essa. Então, eu esperaria e apelaria ao Instituto que refletisse bem sobre o passo que poderá dar, que será um passo muito largo, se der nessa direção, na direção do país. Doutor Edmundo. Folena, você com a palavra. Pergunta do Ariberto. Mas já foi colocada, né? Ele não disse ainda quanto. Não, mas ele vai ser perda ou não? Não, mas aí é o esclarecimento para o encaminhamento que eu vou fazer. Teve perda ou não? Senhores, eu não sei o nome de todos que perguntaram, mas eu pretendo abordar na resposta todas as perguntas. E aí eu vou começar pela... Renan, só para fazer meu encaminhamento, a pergunta, porque a pergunta deles e do Ariberto agora ela é fundamental para o tema. A pergunta que o Joacimar formulou é: há perda de receita para a União, sim ou não? Só isso. Eu acho que a premissa não é essa. Não, a pergunta não é essa. Calma. A pergunta é: há perda de receita ou não? Calma. Não, eu estou calmo, porque eu vou fazer meu encaminhamento e você pode falar o que você quiser. Olha só. Não, eu tenho que poder falar. Não, você pode falar em seguida o que você quer. Eu só quero acho que o senhor está nervoso. Calma, eu te conheço, meu amigo. Não estou nervoso. Com a maestria do nosso presidente Carlos Eduardo Machado. A questão está colocada. Não, vamos... A pergunta é você tem que responder. Eu vou falar. Deixa ele esclarecer. O professor Edilson também queria falar. Deixa ele esclarecer. Deixa eu falar com calma. Olha só, qualquer redução de receita no nosso país, há um agravamento do caixa da União Federal de forma direta. Porém, a premissa do parecer, esse parecer, e todas as perguntas se basearam por que não foi tratado o direito constitucional. O direito constitucional foi tratado do que se refere à nossa comissão, Direito Constitucional Tributário. A nossa comissão é de Direito Tributário. Sim, mas não... Calma. E as razões que foram aprovadas, essa PEC, junto à Câmara dos Deputados, são as razões contempladas no parecer. Razões essas que envolvem meio ambiente. Meio ambiente é uma das razões pelas quais é a pergunta do Ariberto. Por que não vai ficar com o Estado o que se refere às secretarias estaduais? O que não vai ficar com o município, que se refere à secretaria municipal? E o que continua como terreno de Maria na União? Apenas aquilo que esteja relacionado à necessidade da União Federal. E agora, respondendo o Folena, não adianta de nada você contar com uma receita que é podre.
Essa receita é podre por quê? Olha a premissa do que eu disse no parecer de uma forma didática. Tentei, pelo menos, trazer, tendo visto o andar da hora. Não foi curto o parecer. Foi por causa do horário, por isso eu até reclamei e tomei bronca do mesma pessoa que está reclamando nesse momento, que é o nosso querido Folena. Qual é a grande discussão? Qual é a grande discussão aqui? Temos 500 mil imóveis no nosso país que são terrenos de marinha. A União só contabiliza 270 mil. E todo contribuinte que for discutir esses imóveis junto ao judiciário ou até na esfera administrativa, seja lá se a SPU é da AGU ou não, elas são vitoriosas. Demora a discussão. No SPU é um órgão claramente ineficiente, ele tem falhas administrativas, judicialmente não tem base a cobrança de terreno de marinha, justamente porque o Heriberto falou, isso decorre de 1831. Então, todos os imóveis hoje que são terreno de marinha, me desculpem, eles não têm como ser terreno de marinha, porque já foi invadido pelo mar. Essa lei é de 1831, não tem como basear nisso. É por isso que a PEC está dizendo, vamos parar com esse problema, porque eu não tenho como ganhar nisso. E ele gasta uma fortuna para tentar manter uma coisa que não existe. Ele vive, meu caro Folena, ele vive de laudêmios. É o que ele vive. Aí alguém chamou aqui a questão imobiliária em escrituras, não é assim? A maioria das escrituras do país, de quem é terreno de marinha, não está contemplado lá. Eu sei porque eu vivo isso como advogado, no Brasil inteiro. Não tem nada junto às escrituras, então as pessoas nem sabem. E se não sabe, também não paga terreno de marinha. E quando sabe, basta você apresentar um laudo geológico. Isso não é mais terreno de marinha, isso está equivocado. Então, não tem razão de ser manter isso no país. E por isso a gente defende que isso aí se resume a direito tributário. Porque, de fato, no final das contas, o contribuinte não quer pagar a conta. Porque ele não deve pagar a conta. Tá bom, isso não é terreno de marinha. Então, essa é a resposta. Vamos deixar o Folena prosseguir agora, depois tem o Adilson e... Olha só. Folena, pode fazer a sua manifestação. Eu vou sustentar aqui, gente, que essa PEC é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Zé Henrique, independentemente dos argumentos que você apresentou, né, de direito tributário, nós estamos diante de uma proposta de emenda à Constituição. E proposta de emenda à Constituição que ela é flagrantemente inconstitucional por quebrar o princípio da cláusula federativa. Está aqui chapado, ela transfere, os legisladores transferem hoje o que é da União para municípios. Segundo ponto, ela enfraquece a União porque você mesmo acabou de explicar, diminui a receita da União. Você gostando ou não, eu gostando ou não de pagar o laudêmio ou qualquer tributo, diminui a receita. E hoje, inclusive depois dessa infeliz PEC, proposta de emenda à Constituição do limite de gastos, foi colocado lá no tema do artigo, na parte referente à orçamentária, que qualquer perda de receita você tem que ter um estudo antes, preliminar, de demonstração do resultado, do impacto orçamentário que isso vai gerar. Então, diante de qualquer coisa que leve ao enfraquecimento de poder por parte de qualquer instituição, independe de governo. O governo anterior era um governo liberal ao extremo, eles assim definiam. É o governo da liberdade econômica. O governo atual já é um governo que tem uma visão diferente. Independentemente de governo ou não, independentemente de parlamento ou não, nós estamos diante do cumprimento da regra constitucional. E que diz que aqui é uma emenda à Constituição, não é um projeto de lei. É uma emenda à Constituição que, a meu juízo, viola a cláusula federativa, viola uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Logo, a meu juízo, essa proposta de emenda constitucional deve ser julgada tratada como inconstitucional, o parecer não trata, também não é problema da Comissão de Direito Tributário, poderia até fazer essa análise também, poderia ter feito. Mas, já como a comissão não fez, aqui o plenário tem, eu estou me apresentando aqui para apresentar um voto de divergência. Voto de divergência, exatamente seguindo o que a Carmela Grume falou, tem a questão ambiental e mais. Você veja, é o artigo lá da Constituição, se eu não me engano, que fala que os terrenos de mar 20 que são bens da União. São bens da União, gente. Ou seja, está sendo transferido um bem da União para uma outra entidade. Pois isso não é. O parlamento está tirando aquilo que o constituinte originário definiu que era da União e vem o legislador agora derivado dizer que passa para outro. Entendeu? Então, não pode, isso é inconstitucional, violação da cláusula pétrea. Então, nessas considerações, eu estou encaminhando meu encaminhamento. Por isso que eu fiz a pergunta, Zé. Eu não estava nervoso, não, Zé. Estava querendo saber, antes de eu dar a minha opinião, se tinha perda de receita ou não, e você mesmo confirmou. Então, por todas essas razões,
eu faço um encaminhamento no sentido de que seja rejeitada essa proposta de emenda à Constituição por ser inconstitucional. Obrigado, Folena. O princípio da cláusula pétrea. Bom, uma coisa que o Instituto não se propõe a ter, muito menos eu aqui na presidência, é a unanimidade na votação dos pareceres. O debate é saudável, a divergência é saudável. Nós, advogados, vivemos no mundo da divergência. Então, vamos respeitar a divergência que está colocada, como em vários outros casos aqui. Então, agora, seguindo aqui... Não, o senhor já se manifestou. O regimento impõe que cada pessoa se manifeste. Eu vou encaminhar a votação, quem encaminha sou eu, que sou o presidente. Eu sou o presidente que encaminha a votação. Eu não estou encaminhando a votação. Eu tenho, o regimento tem o indicante fala e vou dar a palavra para o doutor fazer a última manifestação, claro, e aí vamos colocar em votação e eu encaminho a votação. Boa noite, senhor presidente, ilustres membros da mesa. Toda semana, Edmundo, você sabe como é que é a votação aqui. Só tem 2 encaminhamentos, aprova ou não aprova o parecer. Então vamos abrir questões aqui que não são pertinentes, Edmundo. Por favor, Adilson, você tem a palavra. E vamos respeitar a palavra do indicante. Obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite a todos, né, os colegas que estão presentes aqui e virtualmente também. Esse parecer foi discutido na nossa comissão, mas de uma forma sem grandes debates, porque parece que a coisa é tão óbvia, como foi exposta agora pelo nosso colega José Henrique, e complementado até pelo nosso ilustre Heriberto, essa determinação ou disposição de estabelecer essa área até 33 metros da pré-mar de 1831 era realmente o alcance de um tiro de canhão que podia atingir. Então, a Marinha tomava conta daquele terreno ali, daquele espaço, para defender um ataque contra o nosso país. Isso, hoje em dia, já não faz mais sentido. A gente vê em todo o litoral de cidades grandes, capitais principalmente, hoje é tomada por prédios. Então, e depois que falou aqui com um botão, você destrói o que você bem entender, do Mediterrâneo, você que falou, né? Do Mediterrâneo ao Atlântico. Então, isso aí é uma questão que não se discute. Por outro lado, a questão... sim, nas grandes cidades, nós vemos esses prédios de ponta a ponta de todo o litoral, de toda a praia. Se a gente for para uma cidade menor, Santa Catarina, que eu conheço bem, de Paraná, inclusive, ali não tem prédios altos na maioria do litoral. Tem casas de pescadores, que eu trabalhei em São Francisco do Sul, uma ilha, lá na alfândega nós arrecadávamos o laudêmio, o foro e a taxa de ocupação. As pessoas mais simples do mundo é que iam lá para pagar, para discutir. É uma questão que não faz mais sentido. Então, por que um terreno de marinha hoje? Outra coisa, a questão ambiental, eu acho também que é lateral, que eu acho que não se entra em cogitação aqui, porque eu não vejo qual é a questão ambiental que pode estar envolvida nisso aí. Eu não vejo um tiro de canhão, prédios de frente ou casa de pescadores. Onde é que está a questão ambiental aí? Não entendo. E, por último agora para concluir, né? Eu acho também que a questão constitucional, como o Folena levantou, é constitucional, é inconstitucional, não é competência do Instituto, não da comissão, do Instituto, declarar a constitucionalidade de PEC ou de projeto de lei. Então, isso quem vai decidir, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. E se a Câmara de Vereadores já aprovou, faltando só agora o Senado, essa PEC, vamos esperar que ela se torne lei e que alguém ingresse com uma ADI para levantar a questão da inconstitucionalidade. Mas não nós aqui que vamos dizer inconstitucional, então sou contra o parecer. Não é esse o objeto do parecer. Então, muito obrigado. É isso que eu muito obrigado, Adilson. Eu vou dar aqui a palavra para o doutor José Henrique fazer as manifestações finais e vou fazer as considerações antes do encaminhamento para a votação. Doutor José Henrique, senhor. Tá. Perfeito. Agradeço ao meu amigo Folena, mas, de fato, não tem como concordar com os argumentos dele, em especial pelo fato de, na oportunidade que defendemos isso na Comissão de Direito Tributário, ele também é membro da nossa Comissão de Direito Tributário e estava presente. E foi aprovado na nossa Comissão de Direito Tributário por unanimidade, há um ano atrás. E mais um fato, Folena, você me desculpa agora, mas, de fato, eu acho que você, com todo o respeito, não leu o parecer nem o projeto de emenda constitucional, porque no parágrafo 3º da emenda constitucional, e dado a hora, eu não vou contemplar todas as 30 páginas que tem no parecer aqui, mas o parágrafo 3º do projeto de emenda constitucional
apresenta uma forma de pagar. O contribuinte vai ter 2 anos, eu falei de forma en passant aqui, mas falei, o contribuinte vai ter 2 anos para pagar à União Federal esse domínio útil que ele está tendo em vista o projeto de emenda constitucional. Aliás, isso é uma discussão, inclusive, que teve na nossa comissão. Será que o contribuinte ia para a dívida ativa se ele não vir a pagar o imóvel efitêutico? Isso é grande discussão. Agora, a gente ficar discutindo aqui que é inconstitucional, você está dando uma inconstitucionalidade que foi superada pela Câmara dos Deputados de forma unânime. Não teve nenhuma discussão constitucional, a grande discussão era justamente da questão da dívida ativa. Por isso que esse projeto de emenda constitucional foi encaminhado direto para a nossa operosa Comissão de Direito Tributário, e nós submetemos à Comissão de Direito Constitucional e esperamos. Mas fato é que a questão constitucional aqui é justamente o cerne da PEC, que vai alterar o que é bem da União Federal. O bem da União Federal é terreno de marinha? Só que vai deixar de ser essa extensão louca, que não tem base nenhuma, com base numa lei de pré-armamento de 1831, senhores. É só discutir. Tem uma ilha em Salvador, que, por exemplo, tem um clube médio, nós ganhamos dizendo que a ilha, ali não é terreno de marinha. Então, ou seja, é umas discussões que o contribuinte é obrigado a entrar e vai ganhar. Então, ficar discutindo que a PEC é inconstitucional ou não, a Efiteus já acabou lá em Reale. Só manteve terrenos de marinha. Tem que acabar isso. Não tem nenhuma razão de ser a manutenção disso. Isso é ilógico. Isso fere a natureza das coisas. O país tem que avançar. Um contencioso desnecessário não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? E quanto à questão constitucional, isso foi tratado na Câmara dos Deputados e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e já está no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, e tende a ser aprovado. Tá bom. Tá? Então, essa discussão, eu estou trazendo aqui o contexto. Não, muito obrigado. Já teve o tempo suficiente, já está repetindo o argumento, eu tenho que dar encaminhamento aqui para votação. Acho que as questões estão colocadas. Se eu tiver alguma coisa nova para colocar, pertinente, mas acho que já colocou. Então, acho que... Muito obrigado. Então, vou apresentar aqui alguns esclarecimentos que eu acho necessários e vou colocar em votação. Em primeiro lugar, quanto à colocação do Sérgio Santana, já está estipulado isso, e, infelizmente, a Comissão de Constitucional não se manifestou, mas seus membros se manifestaram agora, abrindo divergência, o que é perfeita, é uma forma de se manifestar também dentro do Instituto, inteiramente democrática. Então, eu não vou voltar para a Comissão de Constitucional, eu vou votar o parecer apresentado, que é o que nós temos aqui. Com relação à sua colocação, o Folena colocou bem, a pauta feita por ele, ela tem no regimento uma ordem do que deve ser votado, a ordem, primeiro as posses, depois as indicações, depois isso, e os pareceres estão no final, antes as manifestações pessoais, e a gente segue rigorosamente o regimento. Vai ter uma estatuinte, vai ter reforma regimental, se há alguma insatisfação com o regimento, que tem que ser seguido pela diretoria ao fazer a pauta, que isso seja colocado, mas não uma reclamação, como se houvesse algum favorecimento da diretoria em decidir, vou fazer assim, vou colocar os oradores antes e os pareceres depois. É uma matéria estatutária e regimental. Está no regimento, assim segue. O tempo, nós já estamos a 45 minutos discutindo o parecer, foi dado o tempo suficiente para discutir o parecer, como deve ser, e o fato dele estar afinal, porque está ao final por questão regimental, mas, de qualquer maneira, o senhor não poderia ler as 30 páginas ou se tivesse sendo parecer, porque o tempo regimental é 10 minutos. Para a defesa do parecer, que pode ser prorrogada. E acho que o senhor colocou de maneira detalhada, sem qualquer prejuízo, pelo parecer estar sendo votado ao final da sessão. O plenário está aqui repleto, então não houve nenhum prejuízo, nenhum cerceamento pelo tempo quanto à exposição das questões. Então, colocado essas questões que foram aqui por mim na presidência, eu acho que o encaminhamento é simples no sentido, eu tenho um parecer pela constitucionalidade da PEC e pela aprovação da PEC. E tenho pronunciamentos que são contrários à PEC e pela inconstitucionalidade, que eu não vejo problema nenhum de se votar, de quem achar que é contra o parecer, porque entende constitucional, que assim vote, porque muitas vezes o fato de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, está no Senado, tem leis que são aprovadas pelas duas casas e o Supremo depois declara inconstitucionalidade. Então, a aprovação pela Câmara não significa que alguém está vedado a alguém aqui nesse plenário entender que é inconstitucional ou entender que é constitucional. Não é? Ainda que não fosse aprovado pela Câmara, não significaria que o projeto de lei ou que a PEC seria inconstitucional. Então, vamos votar, a votação é simples. Quem é favorável ao parecer vai se manifestar e quem for contrário, nós vamos votar nesse sentido. É isso, pela aprovação ou não do parecer na forma que está colocado. Tá, Edmundo? A questão para mim é muito simples, é muito clara, acho que não tem objeção. Então, vou colocar em parecer. Pronto, não tem mais discussão com relação a isso. Então,
Eu agora indago. Quem é favorável ao parecer que se manifeste? Vamos escolher os votos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis, não é? No plenário. Ele também. Ele está como... quem do plenário virtual eu tenho aqui, quem deixa manifestar, tem o Márcio Ávila, 7, 8, Raudênio favorável, 9. Então é isso, eram 7 ali, com ele 8, 9, 10 votos, tá certo? 8 aqui no... Não, eu como presidente não voto. Folena já abriu divergência. Edmir está se abstendo. Agora vai votar o quê? Agora eu vou... Eu tenho que ver... Eu tenho 10 votos favoráveis ao parecer. Eu tenho que ver quantos votos eu tenho contra o parecer. O quê? A divergência. Quem é contra? Sim, quem é contra? Exatamente. Aí eu tenho que ver quem é contra o parecer. Então, eu tenho aqui contra. Então, tenho 1, 2 na mesa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos contrários ao parecer e Agostinho, 12 votos. Então, são 12 votos contrários ao parecer e 10 votos favoráveis. Portanto, não foi aprovado o parecer apresentado. Mas, doutor José Henrique, eu lhe parabenizo. As questões aqui são polêmicas mesmo. Às vezes, nós, da área criminal, perdemos, porque há, às vezes, uma coisa que nós entendemos de questões de direitos humanos, que entendem que tem que ter uma lei mais punitiva, e a Comissão de Direito Penal perde determinadas votações. É perfeitamente razoável isso. O senhor está de parabéns pela sua exposição. Tá? Por isso eu pedi que fosse antes. Mas há muito tempo não temos uma discussão, até 8h35 da noite, com todos aqui, boa. Isso só engrandece e legitima, na verdade, as posições do Instituto dos Advogados Brasileiros.